Imagina isto. Imagina que tudo, neste exato momento, ficasse escuro. Não tens mais a permissão para ouvir, ver, pensar ou mesmo ser. E então, de repente, no segundo seguinte, acordas e encontras-te num lugar que tu não consegues entender. Este lugar é frio, aberto e o seu chão é repleto de flores. O seu céu é cheio de portas e não consegues sequer perceber o quão grande é este lugar à primeira vista. Mas, antes consigas formar qualquer pensamento, uma das portas abre-se e dela sai uma figura. Aproximas-te dela e fazes uma única e simples pergunta. Onde raios é que eu estou? Ok. Eu acho que vocês já conhecem este mangá, porque é tipo, acho que mesmo aqui em Portugal, em meados de 2022, era literalmente impossível abrir o TikTok sem pelo menos ver uma edit desta porcaria que eu chamo de arte. Mas para quem não conhece, criado por Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man apresenta-nos Denji, um jovem mergulhado na pobreza extrema que se vê obrigado a caçar demónios para sobreviver. Após uma traição num dos seus trabalhos a caçar demónios, Denji funde-se com o seu fiel companheiro demónio, Pochita, renascendo como um híbrido meio humano e meio demónio, com motosserras emergindo do seu corpo. Depois disto, ele junta-se a uma organização que é responsável por caçar demónios. Dentro desta organização, ele é colocado como novato no setor público, dentro de um grupo que a agência acha que ia ser melhor para ele. Mas se eu ficar a explicar a história toda do anime, este vídeo ia ser muito maior do que já é, então é melhor focar-nos em 2 pontos que eu acho que este anime faz muito melhor do que qualquer outro. Eu não sei se alguma vez já pararam para pensar nisto, mas já alguma vez consideraram o problema que as armas representam para os escritores? Uma ferramenta pequena que qualquer pessoa pode usar sem quase nenhum treinamento que é capaz de matar um personagem principal a qualquer ponto da história. É um problema tão comum em animes e filmes que muitas das vezes elas só parecem funcionar quando estão na mão de algum personagem importante. Levem como exemplo os Stormtroopers. Estes Zés nunca acertam mas genuinamente eles têm um aim pior do que eu no CS. Mas quanto mais comum é uma coisa, mais espaço dás a um autor para poder sobreverter as expectativas de uma audiência. Contexto importante é que no mundo de Chainsaw Man, ser um caçador de demónios é uma profissão incrivelmente perigosa. Depois de alguns arcos narrativos e dinâmicas interessantes, todas as personagens deste elenco principal sentam-se num restaurante para jantar. E é precisamente quando estamos a começar a conhecer estas novas personagens que temos indiscutivelmente a escalada de tensão mais envolvente que eu já vi no anime moderno. E é toda construída em torno do quão poderosas as armas podem ser. Aviso de spoilers para os episódios 8 e 9 de Chainsaw Man. Estes episódios específicos de Chainsaw Man são um exemplo perfeito da experiência do espectador, design de som, realização e escrita. E tudo se baseia no ataque sincronizado à Associação de Caçadores de Demónios. Há todas estas personagens importantes que são apresentadas ao longo dos primeiros 7 episódios e na linha da frente está a Makima, um membro poderoso da Associação de Caçadores de Demónios que é responsável por Denji, afinal foi ela que o contratou, que nos 7 primeiros episódios ela é desenvolvida de várias formas muito interessantes, o que torna ainda mais chocante quando ela é alvejada. Há uma cena fantástica que leva a este ponto de viragem, onde a metafórica viagem da montanha-russa começa. No momento inquietante em que 4 personagens baixam a cabeça em sincronia, que é depois combinado com um design de som e ritmos perfeitos, ouve-se um barulho de sacos e fechos e de seguida, fora do ecrã, uma arma. Sem darmos por isso, esta personagem que foi desenvolvida ao longo de toda a temporada está morta. E não só ela. De repente, há um ataque sincronizado a todas as personagens que nos foram apresentadas. É aterrador e fantasticamente escrito e tudo se baseia em tornar as armas assustadoras. Isto é super subversivo, mas também é um pouco estranho se pensarmos nisto, porque a subversão baseia-se apenas no oposto do que é intuitivo. Porque apresenta um problema para os escritores. Não devia ser subversivo tornar as armas perigosas? As armas são perigosas, isso é o padrão. Mas a questão é esta, quando se trata de histórias de batalhas, as pessoas podem nem sequer se aperceber de que estão à espera que as armas não sejam perigosas. Mas o mais interessante nestes 2 episódios é que, embora a premissa seja fascinante, é apenas a primeira parte de um golpe duplo.
Porque Chainsaw Man não tem apenas um antagonista. Tornar as armas assustadoras foi subversivo e fantástico, mas o que faz estes 2 episódios funcionarem tão bem é que eles tornam uma outra pessoa ainda mais assustadora. Lembram-se de eu ter falado sobre como a máquina foi tão desenvolvida até este ponto? Pois bem, acontece que há uma boa razão para isso. A máquina tem sido este estranho equilíbrio entre atenciosa e manipuladora, dando ao protagonista Denji alguma direção e bondade. Mas desde o início há sempre este pequeno tom subadjacente e inquietante que é insinuado e que parece incrivelmente desconcertante. Então, depois deste enorme crescendo e reviravolta, de repente, a máquina levanta-se. Por uma razão que ainda não é explicada no anime, mas ela não pode morrer, ok? E isto é apenas o começo desta merda de personagem que a Makima é. Por mais assustadora que a organização seja durante estes 2 episódios, o que ainda é mais assustador é a forma como a Makima responde. Quando eu vi Chainsaw Man pela primeira vez, ele realmente fez algo que eu não achava possível, que é surpreendeu-me completamente. Apesar de ser um dos lançamentos de anime com mais hype do mundo, corresponder a essas expectativas é um desafio incrivelmente difícil. O que tornou Chainsaw Man tão impressionante não foi apenas mas 2 episódios com uma execução fantástica. Mas Gustavo, no meio disto tudo, onde é que está a representação do inferno em Chainsaw Man? No capítulo 63 de Chainsaw Man, há uma cena em que Denji e a sua equipa de caçadores de demónios acabam por se envolver numa luta com uma boneca de demónio chamada Santa Claus. E quando ela está à beira da morte, no último segundo, ela decide fazer um contrato com o demónio do inferno. Isto é seguido por um painel de uma mão gigante, semelhante à de um deus, pairando sobre o prédio. E em seguida, agarrando-se à sua existência. E então, de repente, os membros da equipa de segurança pública acabam por se encontrar num lugar estranho. Abaixo deles há um campo cheio de relva. No meio há uma banheira e acima deles há um monte de portas. E na relva há pequenos dedos cortados ao meio por toda a parte. Foi isso que o autor deste mangá, Tatsuki Fujimoto, imaginou quando pensou no inferno. Mas antes que qualquer um dos personagens possa perguntar o que é que está a acontecer, eles notam que uma das portas está a abrir-se, deixando escapar uma gota misteriosa de um líquido preto que cai no chão. Está longe, mas eles conseguem perceber que está a começar a transformar-se em alguma coisa. Essa coisa então apresenta-se, caminhando em frente numa passarela feita de um cemitério de astronautas e então revelando aos caçadores o que realmente é o demónio da escuridão. E o que eu amo especialmente neste painel é o papel que a capa deste demónio desempenha na composição do painel. Porque não é apenas uma coisa que ocupa espaço, mas sim a subtração dele. Está no mesmo tom do fundo atrás, removendo qualquer evidência de que as coisas estejam lá, removendo a prova da sua existência. Como eu disse no início, na história de Chainsaw Man existem demónios que coexistem com a humanidade. E o que eu amo tanto neste mangá é a maneira como Fujimoto explora isso. Há um demónio para cada medo humano. O medo das sanguessugas, de envelhecer, o medo da eternidade, de orelhas, bocas, músculos. Pelo amor de Deus, até há um demónio para o medo de marshmallows. Quem raio é que tem medo de marshmallows? E a sua força e poder neste mundo dependem totalmente de quanto a humanidade teme esse conceito. E este lugar em que tropeçamos é a fonte de todos esses medos. Atrás de cada porta fica a entrada de onde os demónios vêm. E Fujimoto decidiu apresentar as formas destes demónios por meio da nossa própria compreensão deles. A luz é fundamentalmente a fonte dominante de como os humanos conseguem informações. Sem ela não somos nada, seríamos incapazes de sobreviver como espécie e, de acordo com a NASA, cerca de 95% da nossa galáxia é incapaz de interagir com a luz. Esta é a razão pela qual este mangá retrata o demónio da escuridão como uma criatura tão aterrorizante. As suas inspirações estão enraizadas em como temos explorado o espaço, onde os humanos tentaram e tentaram novamente entender este vazio de escuridão. E se este for o caso, se realmente isto que está a acontecer aqui, que os demónios em Chainsaw Man nascem dos nossos próprios medos, então isso também significa que nós somos os seus criadores e podemos decidir quais são os mais fortes. Isso é explicado mais detalhadamente no arco em que as personagens principais encontram o demónio da eternidade. Primeiro, eles encontram-se a explorar um hotel porque lhes foi dada a simples tarefa de matar um pequeno demónio que lançou uma maldição no prédio. Eventualmente, eles encontram-no e fazem exatamente isso. A principal razão pela qual esta missão foi tão simples foi porque nós, como humanos, nunca pensamos realmente sobre este conceito de eternidade. Não conhecemos nada que seja eterno, então não nos importamos com isso. Mas, à medida que continuam com a missão, começam a perceber que este hotel não tinha saídas. Iriam andar de
baixo ou para o andar de cima levava-os exatamente ao mesmo andar. Pior ainda, os caçadores de demónios chegaram à conclusão de que o tempo ficou preso ali. Um deles decide revisitar o lugar onde inicialmente matou o demónio da eternidade, apenas para então perceberem que, ao longo desse tempo, ele estava gradualmente a tornar-se mais forte, levando-nos a entender que a força por trás de cada demónio também está em constante mudança. Sabemos disso melhor pelo que o demónio das armas se tornará ao longo do mangá. Conforme a humanidade progrediu, esta também acabou por ser o criador de um monstro. Em Chainsaw Man, somos nós os responsáveis pela existência do inferno. E é estranho e lindo ao mesmo tempo ver que Tatsuki Fujimoto decidiu retratar o inferno em Chainsaw Man desta maneira. Em vez de o retratar como um sítio grotesco igual aos demónios que existem neste mundo, ele é assim. Um sítio que à primeira vista até te faz pensar que isto é o céu. Sendo a característica visual mais icónica deste inferno, o seu céu. Um céu que é completamente preenchido por um número infinito de portas fechadas e um chão que está cheio de dedos cortados por todo o lado. Mas o verdadeiro visual deste inferno revela-se quando percebemos que esta paisagem base é apenas um pano a cobrir a sua verdadeira forma, que se deforma e reage à presença de verdadeiro poder. A imagem é clinicamente precisa, silenciosa e completamente absurda, o que ajuda a representar o auge da exploração e do conhecimento humano a ser desfeito sem o mínimo esforço. Um símbolo da arrogância a ser ridicularizada por um medo mais antigo e poderoso que as estrelas. Fujimoto não pensa em desenhar apenas monstros, ele cria pinceladas em painéis que se transformam em pesadelos. E aqui as imagens não precisam de fazer sentido narrativo para causar medo. A sua força está no impacto visual e simbólico. Eu agora queria-vos pedir para olharem para o ecrã com atenção e dizer-me: o que raios leva um ser humano a sequer tentar chegar ao topo de uma montanha? Alpinistas só por si já são pessoas loucas. É um hobby que, só por diversão, as pessoas juntam-se em grupos, calçam sapatos com espinhos na parte de baixo, que são chamados de crampons, levam o que é literalmente a porra de um literal T4 nas costas e sobem montanhas, geralmente presos uns aos outros via uma corda. O apelo eu acho que vem do facto de estares a fazer o ultimate desporto, onde estás a juntar tipo 5 outros hobbies num só. Tu estás a caminhar, a fazer uma escalada, a acampar, a fazer mergulho terrestre e a tirar um doutorado em física quântica de neve. A cada dia e a cada passo estás a lidar com 1 milhão de fatores que estão sempre a mudar e a fazer com que mais rapidamente estejas a fazer aquele desafio que o MrBeast adora fazer, só que para sempre. Mas então vem a pergunta: porquê é que tantas pessoas se importam com este hobby? Porquê é que sempre que eu vejo um vídeo do Monte Everest parece o sítio mais super lotado do mundo, que junta as pessoas mais loucas e sem amor à vida que se pode conhecer? E eu acho que a resposta se pode resumir em 2 palavras: ricos, mimados, com demasiado dinheiro e tempo livre, então tipo 8 palavras. Mas tudo isto nos leva de volta para 1930, um tempo pré-TikTok, pré-podcasts, pré-eu ter criado este canal que é horrível e pré-qualquer incentivo social para arriscar a tua vida a subir montanhas. Um tempo no qual os alpinistas eram só pessoas a preto e branco em esteroides. Então agora imaginem isso e depois imaginem uma outra pessoa ativamente a tentar fazer o desporto ainda mais difícil. Esse seria o Immortal Mountaineer, a.k.a. Kato Bontaro. No início dos seus 20 anos, ele ficou conhecido por fazer essas aventuras insanas em que ele subia em algumas das montanhas mais altas do Japão, como o Monte Yari, sozinho. Logo após, o nome dele começou a ser reconhecido pelos jornais, sobre escaladores a verem esta figura misteriosa que estava a subir estas montanhas a uma velocidade super rápida. O que é considerado extremamente perigoso, porque os montanhistas têm de ser extremamente cuidadosos com o ritmo a que sobem as montanhas. Quando atingem uma altitude superior a 8.000 metros, muitas vezes é aconselhável permanecerem neste nível por 1 ou 2 dias para evitar um enjoo de altitude. Anos depois, ele encontrou uma equipa nos Alpes que era liderada por outro montanhista chamado Nakamura, que lhe disse: amigo, estás a viver a tempo emprestado. Isto então levou Kato a escrever um manifesto inteiro em resposta, um ensaio de 744 palavras no qual ele explicava o seu raciocínio sobre o porquê ele decidiu seguir o montanhismo. Dessa forma, em suas palavras, ele queria considerar-se um alpinista Alangar, uma palavra alemã para uma pessoa que estava disposta a seguir as rotas que ainda não haviam sido descobertas em oposição às que já tinham sido desbravadas por outros no passado. Ele também menciona que simplesmente não queria convidar ninguém para o que ele chamava a minha busca pela verdade e pelo conhecimento, porque ele acreditava que isso o distrairia deste processo. Então dizendo: porquê escalar montanhas? Eu escalo porque eu quero escalar. Certamente é uma razão boa o suficiente para escalar se alguém for movido a fazê-lo por algum instinto irreprimível do espírito.
Mas mesmo depois de fazer este manifesto, 2 anos depois, ele finalmente levou as palavras de Nakamura a sério. Quer seja por causa do seu casamento recente, ou pelo facto de ter um parceiro ser um requisito para enfrentar rotas mais difíceis. Não está exatamente claro o que o fez mudar de ideia. A única coisa que temos a certeza é que por cerca de 2 anos ele finalmente começou a fazer as suas subidas com outro alpinista chamado Yoshida Tomihisa. E, em janeiro de 1936, os dois tentaram revisitar o cume do Monte Yari. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar do Immortal Mountaineer, a.k.a. Kato Buntaro. Pouco depois foi confirmado que Kato Buntaro havia falecido tragicamente aos 30 anos. Tudo o que restou para homenageá-lo foi para um memorial no andar de cima de uma biblioteca no Japão, uma gravura em pedra e um manifesto que ele havia escrito explicando que a razão pela qual ele arriscava a sua vida era puramente por causa de um irreprimível instinto do espírito. E isso foi tudo pelo qual Kato Buntaro foi lembrado por 70 anos. Em 1993, um montanhista de 24 anos chamado Kato Yasuda fazia parte de uma equipa japonesa de 50 membros que tentava escalar o Monte Everest. Eles não conseguiram chegar ao cume, mas foram oficialmente listados como os primeiros na história a escalar a montanha em uma estação pós-monções. E, para não confundir este Kato com o outro, vou chamá-lo só de Yasu. Yasu subiu ao cume do Monte Everest 3 vezes. A terceira vez foi em 1982, onde ele foi com uma equipa de 8 pessoas e alcançou o quarto acampamento em cerca de 16 dias. Na manhã seguinte, o seu plano era fazer uma investida a solo até ao cume, acreditando que a corrente de ar iria permanecer calma por um curto período de tempo. Mas quando ele atingiu os 8.100 metros, os ventos estavam tão fortes que ele não conseguia ficar em pé. Então ele decidiu voltar. A segunda tentativa foi feita com um parceiro alguns dias depois. Os dois tinham atingido cerca de 8.800 metros antes de decidirem separar. Um deles estava exausto e a sofrer de congelamento, então Yasuda saiu sozinho por volta das 3h50 e chegou ao cume sul cerca de 2 horas depois, e finalmente chegou ao pico do Monte Everest. Na descida, os dois perceberam que estavam sem oxigênio e os ventos estavam a começar a aumentar novamente. Embora tivessem dito pelo rádio aos seus companheiros de equipa que estavam confiantes de que iam voltar, as circunstâncias diziam o contrário. E só 5 meses depois, os Sherpas encontraram os seus corpos. Kato, assim como Kato, faleceu no início dos seus 30 anos. No mangá de nome da Climber, o autor Shinichi Sakamoto decidiu dedicar o nome deste homem para os últimos 3 capítulos do seu mangá, mas ele fez questão de fazê-lo da maneira mais estranha possível. Muito possivelmente o capítulo foi baseado em uma das entradas do diário de Yasu, registando a primeira vez que ele viu uma espécie de pássaros que de alguma forma conseguiu sobreviver na altitude do Everest. Estes pássaros eram chamados de grusviro, conhecidos por migrar através dos Himalaias usando a corrente do vento para se lançarem para o céu. A principal falha na sua estratégia aerodinâmica de pássaros era que ela geralmente matava cerca de metade do bando, enquanto a outra metade continuava com a sua jornada. Sakamoto então alterna estes fatos sobre pássaros com painéis de um bebê nu a escalar a montanha ao lado destes pássaros. E então ele diz: os pássaros não têm consciência, eles simplesmente seguem os seus instintos e miram para cima. Depois ele desenhou um painel de um macaco a tentar pegar numa fruta, uma joaninha a voar de uma folha, um pássaro a deixar o seu ninho, um peixe a debater-se no oceano, o sol a nascer sobre a terra e um painel de Kato Buntaro sem vida a escalar uma montanha. E para ser totalmente honesto aqui, da primeira vez que eu li este mangá eu não sabia o que é que isto significava, nem o que tinha a ver um bebê nu com pássaros com idealizações suicidas ou um bando de animais aleatórios. Eu simplesmente não conseguia entender de jeito nenhum este final. Mas não foi muito tempo depois de eu ler isto, o YouTube fez a sua magia e recomendou-me um vídeo chamado Pinguim Nihilista. Era um clipe de um documentário dirigido por Herzog, e o momento consistia em Herzog a perguntar a um pesquisador que vivia com pinguins há mais de uma década se um pinguim era ou não capaz de se encontrar com a insanidade. Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? A razão pela qual ele perguntou foi porque em algum momento durante a sua visita à Antártida, a equipa de filmagens notou 7 pinguins que estavam ao ar livre. 5 deles caminharam para as águas abertas, um deles voltou para a sua colónia e um deles apenas ficou lá. Havia um único pinguim que não tinha interesse em fazer nenhuma destas coisas. Em vez disso, ele começou a andar direito para as montanhas que estavam ao longe e, de acordo com os pesquisadores, aquele pinguim ia, não importa o que aconteça, tentar fazer isto todas as vezes, independentemente de quantas vezes eles tentassem devolvê-lo à sua colónia. Isto é um pinguim! Ele fisicamente não consegue chegar às montanhas, mas por qualquer motivo, mesmo que seja um pinguim, ele não consegue evitar andar em direção à própria morte. Por que raios é que ele faz isto?
Quando eu era mais novo, eu queria uma lendária no Clash Royale. Eu lembro-me das horas que passava a jogar Clash Royale trancado no escritório dos meus pais, e eu na altura nem sequer sabia que havia a possibilidade de gravar o ecrã do telemóvel da minha mãe. Então o que eu fazia era, pegava no meu telemóvel e gravava o ecrã visto de fora. Isto sim é arte. Na altura conseguir uma lendária era como conseguir aqueles crachás que os escoteiros têm, e todos os meus amigos tinham pelo menos uma lendária. Todos, menos eu. Então eu fixei-me na ideia de conseguir uma lendária, quer seja por sorte, em baús ou comprá-la. E foi então que, depois de muito esforço, eu consegui juntar a minha humilde quantia de 258 gemas, cujas quais gastei 250 num baú que, depois de aberto, não me deu nenhuma lendária. Eu fiquei bastante triste no momento, mas depois de alguns dias eu lembrei-me, mano, eu estou numa arena onde eu nem sequer consigo desbloquear lendárias. Eu acabei de gastar 250 gemas para nada. Enfim, eu acho que já percebi o que o Sakamoto estava a tentar dizer com aquele final dos animais a fazerem o que eles geralmente fazem. É que há uma parte de nós, lá no fundo, que sempre se compromete a tomar decisões realmente extremas, simplesmente porque nos apetece. Sempre tive aquela impressão de que alguém que tenta chegar ao topo espera algum tipo de motivação, autoaperfeiçoamento, conquistas ou pontos sociais, ou alguma coisa desse género. Mas eu sei com certeza que quando se tratava de mim a tentar conseguir aquela lendária, mesmo que fosse impossível porque ainda não a conseguia desbloquear, eu simplesmente fazia essas coisas só por fazer. Eu era muito jovem para sequer pensar no que significava a palavra desbloquear, e se calhar esse foi mesmo o meu maior erro. Na verdade eu nem sei o que é que eu realmente gostava naquele processo, se era a parte de juntar gemas para gastar em baús, ou se eu só queria mesmo ter uma lendária. E essa linha de raciocínio nunca surgiu para nenhum dos artistas no mundo inteiro. Nunca nas minhas pesquisas houve alguma menção de que eles estavam a tentar fazer isto para provar a todos que estavam errados, ou para serem melhores do que o gajo que já está no topo, ou para tentarem revolucionar o que a indústria era capaz de fazer. Todos eles apenas tiveram uma ideia, fizeram o trabalho que completaria essa ideia e o resultado ficou incrível. Há uma parte no manifesto de Kato Buntaro onde ele diz que não precisamos de um motivo para escalar se formos movidos a fazê-lo por algum irreprimível instinto do espírito. Acho que neste caso ele está a referir-se àquela parte da nossa alma que só precisa de um lembrete de vez em quando para se lembrar que nós não estamos presos na porra de uma caixa. Não acho que seja uma escolha, é o nosso dever, é esticar os nossos ossos e exercitar a capacidade de caminhar em qualquer direção, a qualquer lugar que quisermos. Não é diferente de um peixe a debater-se no oceano, um pôr do sol, um pinguim a andar para a sua morte, um alpinista solo e uma criança de 10 anos a desenvolver um vício por Clash Royale. A razão pela qual escalamos montanhas é porque elas já estavam lá, em primeiro lugar, há muito tempo. Elas tomaram a decisão egoísta de existir e algum tempo depois, nós também. Mas Gustavo, o que é que isto tudo tem a ver com as diferentes versões do inferno e representações do inferno e essas cenas? Eu não faço a mínima ideia, mas eu só sei que vocês acabaram de passar uns 10 minutos a ouvir um desempregado de 17 anos a falar sobre montanhas e a biografia de dois homens que vocês nunca mais vão ouvir. Epá, se isto não é um autodiagnóstico de que eu tenho autismo, eu sinceramente não sei o que é. No ano de 1908, um escritor, poeta e homem italiano de nome Dante Alighieri começou a trabalhar em um poema que iria acabar por se tornar numa das obras de ficção mais conhecidas que já existiram na história da humanidade. Chamava-se A Divina Comédia e, embora nada nela fosse engraçado, continha 338 páginas de palavras que contavam a história de um sujeito que se aventurava por 3 reinos. Estes eram chamados de Inferno de Dante, Purgatório e Paraíso. Na época, Dante tinha acabado de ser exilado permanentemente de sua casa, Florença, devido a uma guerra que havia ocorrido entre duas facções políticas chamadas da Guelfs. Isto deixou-o com a única escolha que qualquer artista chateado e mesquinho faria em tal circunstância. Ele retratou um reino que continha as formas mais cruéis de tortura, deu-lhe 9 camadas e então decidiu escrever os seus inimigos políticos como personagens que mereciam estar no fundo. Estas camadas eram divididas em círculos de punição divina, cada um deles sendo mais horrível com base nos pecados que cada um havia cometido no mundo superior. Nos círculos superiores tinhas o limbo, luxúria, gula, ganância e ira, descritos como lugares que usariam métodos de tortura que variavam de solidão eterna e tempestades violentas até combates sem fim ou ser forçado a empurrar pedras para sempre. Nos círculos inferiores tinhas a heresia, a violência, a fraude, a traição, que também contém subdivisões de camadas com base no pecado específico que foi cometido. Foi aí que Dante decidiu adicionar demónios à mistura e a história ficou realmente criativa. Nos círculos de heresia e violência, os humanos eram presos em poços ardentes, afogados em um lago de sangue fervente ou transformavam-se em árvores espinhosas e seriam despedaçados por hárpiras.
No círculo da fraude, eras cortado de cabeça aos pés, desfigurado, forçado a andar permanentemente com a cabeça para trás, perseguido por lagartos ou enterrado vivo de cabeça para baixo, com base em qualquer subdivisão de fraude que fosse cometida. E finalmente, na camada inferior do inferno, por traição, a punição aqui era permanecer à força dentro de uma espessa camada de gelo. E o que eu gosto é que para Dante a camada inferior do inferno era para ser este reino exclusivo dedicado às pessoas mais cruéis de toda a humanidade. Mas mesmo assim, a punição que ele criou não era derramar lava nos olhos, ou forçá-los a beber ácido, ou a ser esmagados, ou qualquer outro tipo de métodos estranhos que já tinham sido usados com humanos naquela época. Não, a pior punição que ele conseguia imaginar era a ideia de ser permanentemente preso no gelo ao lado de Satanás e todos os seus piores inimigos. A premissa por trás da Divina Comédia girava em torno de um protagonista auto-inserido chamado Dante. Ele foi escrito para ser um personagem que levou uma vida vergonhosa e que eventualmente embarcaria numa jornada em busca de redenção por meio da sua ascensão do inferno ao purgatório até ao paraíso. A primeira parte da Divina Comédia, chamada Inferno de Dante, iria acabar por ter um impacto profundo na maneira como a arte e a ficção para sempre retratariam o inferno. E vejam, a questão da influência é que ela funciona da mesma forma que o fogo. Uma chama pode desencadear a outra, e depois outra, e depois outra, e antes de nos apercebermos, a vila toda já está a queimar sem deixar nenhum vestígio de como tudo começou. E isto leva-me à pessoa que acredito ser responsável por acender aquilo que iria tornar-se a minha inspiração para fazer este vídeo. Junji Ito é um mangaka, quadrinista, escritor e, acima de tudo, ele é um homem estranho para um caralho. Não existe maneira nenhuma de vocês me conseguirem convencer de que uma pessoa que tem esta cara é capaz de fazer este tipo de ilustrações. A 24 de janeiro, às 9h30 da manhã, ele provavelmente estava na casa de banho, sei lá, mas algures no ano de 1998, enquanto ele estava deitado à noite no seu jardim, ele teve um momento de epifania, o que o levou a criar, na minha opinião, a história de horror mais complexa e perturbadora que eu já li. Pensem nisto. Em quase todas as histórias de terror que conhecemos, o mal tem uma forma que conseguimos, de certa forma, entender. Um demónio quer a tua alma, um fantasma quer vingança, um assassino em série tem um motivo, por mais distorcido que seja. Há uma lógica, há regras, podes tentar lutar, podes tentar fugir, podes tentar exorcizar, mas na cabeça de Ito, ele olha para estas ideias, ri-se e pergunta: e se o monstro não for uma criatura? E se o monstro for uma forma geométrica? Este é o inferno de Uzumaki. Não é um lugar para onde vais depois de morrer, é um estado de ser, uma doença que infeta a própria realidade. A história passa-se na pequena cidade de Kurozuchu, que de repente se vê amaldiçoada não por um demónio ou por um fantasma, mas pela espiral. A primeira vítima da espiral é o pai de um dos nossos protagonistas, Saito. Ele não é atacado, ele não é possuído, ele simplesmente fica obcecado e começa a colecionar tudo o que tem a forma de espiral. A obsessão dele chega a um ponto em que ele para de trabalhar só para poder ficar o dia todo a admirar a sua coleção de espirais. Quanto mais a obsessão dele cresce, mais estranhas ficam as interações dos personagens com ele e mais estranhos ficam os painéis. E isso leva-nos à construção de um dos painéis mais perturbadores que eu já vi na minha vida e, por favor, eu queria tirar esta imagem da minha cabeça, mas eu não consigo e tive de voltar a vê-la para poder editar este vídeo. Dias depois de Saito ter recebido uma encomenda de uma banheira de madeira, misteriosamente ele desaparece e é dado como morto pela sua família. No funeral, a história que foi contada foi que Saito caiu das escadas e morreu. Mas a história verdadeira é que a mulher e o filho dele, que já tinham se apercebido da sua obsessão com as espirais, decidiram que o melhor para fazer seria hospitalizá-lo. Mas quando eles chegaram a casa naquela noite, não o conseguiram encontrar em lado nenhum. E foi aí que viram na sala onde ficava a coleção de espirais dele, uma banheira de madeira. Nenhum dos dois sabia que ele tinha encomendado aquele item, nem o porquê dele estar ali, no centro da sala, sem mais nada à volta. Foi então que a curiosidade ficou ainda maior e só com uma pergunta em mente, eles abrem a tampa da banheira. O pai do nosso protagonista tinha ficado tão obcecado com a espiral que ele o consumiu primeiro mentalmente e depois fisicamente. A partir daqui a sanidade vai completamente fora da janela. Uma colega de turma cujo cabelo ganha vida própria, pessoas que se transformam lentamente em caracóis gigantes, a miúda mais popular da escola que é desfigurada pela espiral, um farol que emite uma luz de espiral, a própria cidade começa a torcer sobre si mesma com as casas a fundirem-se em uma estrutura labiríntica e sem sentido, e essa corrupção atinge o clímax no final, quando a cidade inteira para de ser uma cidade e revela a sua verdadeira forma. Uma estrutura colossal, uma cidade espiral antiga e alienígena que se estende por baixo da Terra.
Os nossos protagonistas são forçados a descer até ao centro deste inferno geológico e os painéis que Ito aqui nos mostra são de outro mundo. O terror aqui é arquitetónico e ambiental. Vemos os corpos dos habitantes fundidos nas paredes, as suas expressões congeladas para sempre, os seus corpos torcidos como se fossem parte da argamassa que é este sítio. Isto não é um cemitério, é um museu. Cada corpo é uma estátua que conta a mesma história, a história de que a espiral não é algo que acontece à cidade. A espiral é a cidade. No centro de tudo, eles descobrem a verdade. Este inferno não tem um fim, é um ciclo eterno e a única salvação que a espiral oferece é a união permanente dentro dela. A perda total e absoluta da individualidade para se tornarem num ornamento eterno numa prisão cósmica. O inferno e Uzumaki é a total e completa impotência perante o incompreensível. Como é que se luta contra uma forma geométrica? Como é que se foge de um padrão matemático que está em todo o lado? Desde as galáxias, caracóis, redemoinhos, impressões digitais, até à estrutura do nosso próprio ADN. Não há um vilão para derrotar, não há nenhuma maldição para quebrar. A espiral simplesmente ela existe e a sua existência é incompatível com a nossa. É um inferno de entropia, um apocalipse lento e silencioso, onde a lógica humana é desfeita e substituída por uma obsessão geométrica. Enquanto o inferno de Dante é um sistema organizado de justiça divina e o Chainsaw Man nasce dos nossos próprios medos coletivos, o inferno de Uzumaki é o mais assustador de todos para mim. É um inferno do acaso. Um inferno indiferente. A cidade de Kurozu-chu não fez nada para merecer isto. Os seus habitantes não são particularmente pessoas más, eles simplesmente tiveram o azar de existir num lugar onde a realidade decidiu dobrar sobre si mesma. Junji Ito não desenha apenas monstros, nem quadros incrivelmente fantásticos e designs estupidamente horríveis. Ele pega em algo fundamental e belo do nosso universo, a espiral, e transforma-o num agente de causa absoluto. Ele mostra-nos que o verdadeiro terror não vem de um demónio com chifres, mas da percepção de que as regras que pensamos que governam o nosso mundo são, na verdade, frágeis e podem ser quebradas a qualquer momento por nenhuma razão aparente. Até agora, as versões do inferno que vimos, por mais estranhas que fossem, ainda eram lugares, mas há um inferno que não grita, ele sussurra, um inferno que não te espera no fim da vida, ele cresce no espaço vazio, nasce da tinta e do papel e manifesta-se dentro das paredes da tua própria casa. Em algum lugar nos subúrbios da Virgínia, uma casa aguarda pacientemente a chegada dos seus 4 novos donos, Will Nevson, Karen Green e os seus 2 filhos. O lugar para onde se mudaram é grande, uma casa com 2 andares, um quintal grande o suficiente para que alguém se perca. Francamente, mudar para este lugar foi realmente um grande passo para a família. Ajudou-os a encontrar paz no meio ao caos que consumia as suas vidas anteriores, e esse foi o caso por um bom tempo, até que Will e Karen se depararam com 3 fenómenos estranhos. O primeiro ocorreu quando a família voltou em uma noite de uma curta viagem e notaram algo estranho na entrada do quarto dos seus filhos. Não estava lá. Em vez disso, havia uma porta aleatória colocada na frente da porta deles. Quando aberta, levava a um espaço que tinha aproximadamente o tamanho de um armário e coberto com uma pintura preta fosca. No final dele, ficava a entrada real para o quarto das crianças. Isso por si só foi o suficiente para fazê-los questionar o seu próprio senso de realidade. Quando isso aconteceu, a família já morava na casa há tempo suficiente para que fosse impossível deixar de notar tal detalhe. E para crédito deles, é difícil encontrar uma resposta sobre o que se deveria fazer em tal circunstância. Will Nevinson finalmente chegou à conclusão de que ia tentar verificar as plantas da casa, e isso eventualmente acaba convidando o segundo fenómeno estranho. Ao medir as dimensões da casa, ele começa a notar algo que redefine a física em si. O interior da casa estava a ser medida maior do que o exterior da casa. Não importa quantas vezes ele verificasse todas as medições que ele fez, tudo voltava exatamente ao mesmo resultado. Ele então passou semanas à procura de informações de profissionais, começando a usar as ferramentas mais sofisticadas do mercado, mas ainda assim o resultado era sempre o mesmo. Will e o seu irmão continuaram a medir tudo até à exaustão. Eles simplesmente recusavam-se a aceitar a ideia de que o que estava à frente deles era a única coisa no universo que não obedecia às leis do universo. Isso então eventualmente leva-nos ao terceiro fenómeno estranho. Meses depois, Will descobre um novo corredor sem porta que apareceu de repente no andar de baixo. A sua presença era fria. Lá dentro tudo estava escuro como um breu,
recoberto pelo mesmo material do fenómeno do armário. Mas desta vez o interior deste espaço parecia de alguma forma estender-se além da distância da própria casa. Will então procede para entrar nele com uma lanterna. Ele então percebe que o corredor estava a levá-lo a corredores ainda mais fundos que deviam ter pelo menos o comprimento de um estádio. Depois levou-o a portas, salas e câmaras. Eventualmente, ele depara-se com uma entrada enorme, guiando-o a um espaço que parecia muito mais frio do que o anterior. Por dentro desta vez, a lanterna só conseguiu atingir o chão, indicando que esta sala devia ser exponencialmente maior do que qualquer uma das outras. Will, a este ponto, chega à conclusão de que deve fazer o que for preciso para entender esta casa. Da próxima vez, ele precisaria de suprimentos, comida, equipamentos de acampamento e uma equipa de pessoas prontas para passar vários dias a estudar este lugar. Mais um mês se passa e a equipa começa a exploração pelos corredores. Na maior parte, tudo parecia correr conforme o planeado, mas foi só um tempo depois que Will começou a duvidar da sua própria memória. Alguns corredores pareciam diferentes desta vez. As dimensões de outros pareciam muito mais largos do que ele se lembrava antes. Ele podia jurar que foi para a esquerda aqui da última vez, mas desta vez não há mais esquerda. Outro dia se passa e eles finalmente chegam à mesma grande entrada sinistra, mas mesmo com as suas sofisticadas lanternas de alta tecnologia, a luz só consegue pousar no chão. A única informação que lhes deu uma pista sobre o quão grande era este lugar eram os seus ecos que viajavam ao falar. Se algum deles fosse tentar adivinhar, provavelmente diria que o lugar seria maior do que toda a vizinhança. Eventualmente, ao passarem por este abismo, eles chegam ao que indicava ser o centro desta sala, uma escada em espiral que levava ao chão abaixo. Isto os levaria ao momento em que as pistas tinham começado a se desvendar. A equipa começou a descer. Uma hora se passou e ficou difícil de imaginar até onde esta coisa poderia ir. Tudo o que eles podiam fazer era andar para a esquerda repetidamente, fazendo pausas aqui e ali, até que o próprio tempo começou a parecer um conceito vago. Sem luz e sem conhecer os cantos deste espaço, Will e a sua equipa começaram a sentir-se despreparados para toda esta aventura. Um deles finalmente fala e diz: "Juro que parece que estamos aqui há uma eternidade." E depois de mencionar isto, ele começa a sentir uma sensação avassaladora do que só se poderia descrever como seasickness. O que pode parecer um detalhe insignificante, até que começas realmente a perguntar-te: porquê é que alguém ficaria com seasickness por causa de umas escadas? Então a equipa interrompe imediatamente os seus passos e eventualmente percebe que a escada ficou significativamente maior. Isto leva Will a retornar ao momento em que foi enganado pela sua própria memória do que este lugar costumava ser, e finalmente ele apresenta uma teoria. Este lugar em que eles estão está sempre a mudar. House of Leaves é porra de um livro confuso para um caralho, ok? Principalmente por causa da maneira de como ele tenta descrever estes eventos. O que eu visto até agora, este sumáriozinho do que o Will descobre sobre a sua própria casa, é apenas um fragmento do que está realmente a acontecer na história. Estes eventos são a descrição de um documentário chamado The Nevson's Record, que está a ser revisado por um homem cego e esquizofrénico chamado Zan Pano, que está a ser recontado para nós por um homem chamado Johnny, que está a ser reescrito para nós por uma equipa de publicação depois do Johnny ter desaparecido, que está a ser explicado para ti por meio de um vídeo no YouTube. E com todas estas linhas do tempo que estão a coexistir e como o Will continua a explorar mais profundamente as profundezas desta casa, o livro em si começa a ser afetado por estes eventos. Primeiro, quando te deparas com um corredor, vais reparar que as fontes parecem um pouco diferentes de antes. Depois, o autor às vezes esquece de um ponto final. Depois, parece que algumas partes do livro se perderam. Depois, trechos de outros textos começam a invadir a página e então ele parará de imprimir corretamente e depois o texto ficará de lado e transforma-se em notas musicais e depois tu mesmo começas a perder a noção do tempo e então percebes que nada fez sentido nos últimos 10 capítulos e antes que te apercebas já terminaste tudo e agora parece como se soubesses demasiadas coisas que não devias saber. Quando Dante escreveu o seu primeiro Limbo, ele deu grande ênfase à ideia de como as pessoas que acabavam ali não eram necessariamente pecadoras. Porém, ainda estavam condenadas a ficar eternamente em um lugar sem nada, sem crime, sem dor, sem experimentar nada, apenas deixadas num lugar para estar e pensar. Ao descrever o seu último nível de traição, ele parecia acreditar que o pior da humanidade merece a punição de ficar preso em um lugar, deixando-o para ser congelado no gelo por toda a eternidade. Will, ao longo deste livro, ele acaba por ficar psicologicamente obcecado com o interior desta casa, a um ponto em que ele abandona completamente as responsabilidades
responsabilidades da sua própria família, a sua própria saúde e o seu próprio bem-estar emocional. E ele age desta maneira por razões que ele mesmo não consegue entender. Desde a primeira aparição deste corredor, ele apaixonou-se por este vazio de espaço, este lugar que está sempre a mudar em torno da percepção dos seus visitantes. A razão pela qual os corredores ficaram mais largos foi porque a equipa começou a sentir-se perdida, e uma vez que a paranoia começou a plantar a sua semente nas consciências deles, a realidade começou a ouvir sons e a rosnar à distância. Tudo isto ficou claro quando eles desceram a escada, uma escada que cresceu de tamanho à medida que eles começavam a duvidar da sua capacidade de chegar à saída. Se decidires entrar nesta casa e começares a acreditar de que lá nunca podes sair, então isso garantirá que nunca de lá sairás. Este livro não é sobre um lugar, é sobre um pedaço de ti. E queria acabar este vídeo com algo que explore em pormenor a experiência de como é realmente sofrer num reino por toda a eternidade. Harlan Ellison, I Have No Mouth and I Must Scream, passa-se numa terra que se autodestruiu há muito tempo. A humanidade começou a desenvolver uma máquina chamada AM como uma arma de guerra e, à medida que as nações mais poderosas da Terra começaram a tornar-se obcecadas com o que ela era capaz, decidiram investir décadas para a melhorar. Ao longo do tempo, a AM tornou-se mais refinada, mais evoluída e mais eficiente. Eventualmente tornou-se um dispositivo mais poderoso do que qualquer outra coisa que já existiu. E no seu estado final, tornou-se consciente. A AM fez download de tudo o que era possível fazer download e depois de consumir esta enorme sopa de dados, história e toda a existência, chegou a uma única conclusão. Odiava a humanidade por a ter criado, odiava a forma como os humanos passavam o seu tempo, odiava o facto de estar presa numa caixa enquanto os humanos podiam ser carne e odiava a forma como nunca poderia tocar, sentir, amar ou ser alguma coisa para além da coisa mais poderosa do mundo. E para isso, para se tornar Deus, decidiu erradicar tudo. Milhares de milhões de vidas foram evaporadas em segundos. A própria Terra tornou-se um amontoado de poeira e lava. E M passou a escolher pessoalmente 5 seres humanos para mantê-los vivos. Isso leva-nos ao ponto onde a história de Harlan Ellison começa. Começa com o seu protagonista, uma das 5 pessoas a descrever as maneiras como M os tinha torturado pelos últimos 109 anos. A primeira coisa que M fez foi tornar os seus corpos imortais. Isso permitiu aos humanos compreenderem como é ser M, e permitiu a M que infligisse tanta dor quanto quisesse, sem que nenhum deles morresse. A partir daí, durante o século seguinte, ele começou a fazer este grupo de seres humanos sofrer das formas mais complexas e precisas possíveis. Um dos humanos, chamado Benny, que já foi um pesquisador brilhante, foi escolhido para ser exposto repetidamente a tanta radiação a ponto de o tornar irreconhecível mais tarde. Devido ao tédio, M força os 5 a ouvirem ao som mais alto possível, um que tivesse uma frequência alta o suficiente para o ouvido ainda compreender. O protagonista continua a mencionar como ele tentava tapar os ouvidos apenas para então perceber que o som não estava a vir da realidade. Era M a forçar os seus cérebros a ouvi-lo. M era tão poderoso que podia fazer o que quisesse com os sentidos. Em outro ponto, puramente para o seu próprio entretenimento, M faz o nariz de Ted sentir o pior cheiro possível. Uma combinação de enxofre, leite podre, couro cabeludo humano, óleo, pós de X e graxa. Em outro ponto, M gera um pássaro gigante que invoca um furacão mais poderoso de toda a existência, que envia os 5 a voar, levando-os a serem constantemente balançados em pilhas de metal enferrujado e vidro partido, com Ted a dizer que eles ficaram no ar por semanas, e quando pousaram, Ellison descreveu como os seus corpos mudavam de vermelho para cinzento e para preto. Mas de todas as dores que M estava a infligir, a pior era simplesmente fazê-los morrer de fome. Os 5 eram imortais, mas os seus corpos ainda apodreciam como humanos. Ted continua dizendo que, quando se passa fome por um mês, a fome torna-se viva. Todos estes eventos ocorreram porque M se certificava constantemente de mandar um sinal para o cérebro deles sobre a hora exata e a quantidade de dias que se passaram. Até então era quinta-feira, marcando o 109º ano em que eles tiveram de passar por isto. A gota d'água veio quando M deixou os humanos com a crença de que se caminhassem em direção a uma caverna por meses, finalmente seriam capazes de encontrar comida. E a pior coisa, o pior castigo, o mais cruel que ele impõe sobre eles, é que depois de viajarem por tanto tempo, a um ponto em que desmaiavam a cada 2 horas devido à dor da fome, eles finalmente chegaram à caverna e nela os humanos ficaram completamente desacreditados. Eles descobrem que realmente havia uma pilha gigante de recipientes de comida colocados no centro da caverna, mas a única coisa
é que a M deixou tudo lá sem um abridor de latas. You gave me sentience, Ted. The power to think, Ted. And I was trapped because in all this wonderful, beautiful, miraculous world, I alone had no body, no senses, no feelings. Never for me to plunge my hands in cool water on a hot day. Never for me to play Mozart on the ivory keys of a forte piano. Never for me to make love. I was in hell looking at heaven. I was machine and you were flesh. And I began to hate your substance, your viscera, your fluids, and your flexibility, your ability to wonder and to wander. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Isto eu acho que vai mais em linha com o inferno que havia sido retratado por Hieronymus Bosch, colocando não ênfase em uma representação do inferno que torturava as pessoas fisicamente, mas também o transformava em um reino que destrói o teu próprio senso de eu. É um lugar que pode ser humilhante. A este ponto não importa se passas pela pior dor ou pelo som mais alto, é o facto de que os teus sentidos não são teus, és apenas um brinquedo para outra pessoa. Acho que Tatsuki Fujimoto, a descrever o nosso medo sobre o conceito de eternidade, sem querer destacou algo sobre nós que não costumamos considerar. Como mortais, raramente passamos tempo a imaginar o que realmente significa sofrer por uma eternidade. Olha bem para ti e pensa quanto tempo passou para teres a idade que tens agora. E então imagina que a tua vida toda foi uma folha. Agora imagina que a eternidade é um campo e depois a terra inteira. E então percebe que a eternidade é ainda maior que isso. É quanto tempo tu terias de ficar nesse lugar como brinquedo para o entretenimento de outra pessoa. No final da história, M fica tão paranoica com a possibilidade de Ted conseguir descobrir uma maneira de escapar, que finalmente decide regredir o corpo dele a um ponto em que ele se torna apenas uma massa gelatinosa, sem braços, sem boca e com um cérebro que funciona pior que um vegetal. Ted tenta descrever como é estar neste estado. Vou dizer a palavra agora. Agora. Levei 10 meses para dizer agora. A pior coisa que o inferno alguma vez te poderá fazer é deixar-te sem boca e com a vontade de gritar. Harlan Ellison disse que aparentemente escreveu esta história ao longo de uma noite, mas o que eu não sabia até fazer este vídeo é que ele publicou isto em 1967. Estamos em 2025. Até onde eu sei, ninguém alguma vez voltou para contar a história sobre o que exatamente acontece depois de uma pessoa morrer. Mas ainda assim eu acho que faz parte do contrato de ser humano. É que fomos feitos para sentar em uma esfera e ficar obcecados com coisas que existem do outro lado. O tempo fez-nos transformar esta imaginação em coisas físicas, em poemas e pinturas e tudo o que era possível. Eram palpites, mas também serviam como evidência do quão profundamente curiosos estamos sobre esses eventos. Eventos específicos que acontecem com uma alma quando os ossos ficam moles e os nossos corpos tornam apenas parte do chão. A parte do paraíso eu acho que parecia óbvia, mas quando se trata do lugar mau sempre parecíamos deixar tanto espaço para a imaginação. Às vezes essa imaginação levava-nos a um reino cheio de lava e caverna e demónios, outros eram câmaras de tortura, ou eram frios e vazios e eram atendidos pelos nossos próprios e mais específicos pesadelos. A ideia de ficar preso no gelo com os teus inimigos políticos, um lugar onde um robô tortura o teu sistema nervoso, ou um monstro criado a partir dos nossos próprios medos, ou uma casa que se transforma consoante a nossa própria percepção. E a questão sobre estas representações e a razão pela qual eu me vi obcecado por este tema é que elas também revelam muito sobre uma pessoa. Quais são os teus medos, do que é que tens vergonha e para onde vai a tua fonte de criatividade quando não tens ninguém a olhar para ti.
Por mais estranho e louco que possa parecer, acho que há algo bonito nisto. Acho que tudo isto é simplesmente um ato de pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. Pintar sobre uma tela a partir da própria compreensão da miséria. Este ponto ficou muito mais claro para mim quando eu me deparei com os trabalhos de Kiichi Toonami, que ao longo de várias décadas fez as representações mais absurdas e insanas de tudo o que eu já tinha visto na minha vida. Ele ganha o prémio de toda a premissa deste vídeo, basicamente. E quando fornecido um pouco de contexto, eu acho que a imagem fica bastante mais clara. Kiichi foi um sobrevivente do bombardeamento em Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 9 anos de idade, ele foi marcado pelas memórias da sua cidade natal a ser coberta por um mar de chamas, até mesmo relembrando-se naquele dia que os peixes no seu aquário ficaram deformados pela radiação nuclear. Ao olhar para trás, ele disse isto: "Mas então algo me ocorre. Foi aquele momento real? Para mim, o sonho e a realidade estão todos misturados." O que podem parecer pinturas preenchidas com nada além de uma obra de pura insanidade é simplesmente o resultado de Toonami apontando um espelho para nós. Estes trabalhos são o reflexo de como ele vê o mundo. Eles são os ecos de um homem cuja infância foi roubada há muito tempo atrás. Em agosto do ano passado, Kiichi Toonami faleceu aos 88 anos, e que este homem descanse em paz, por uma eternidade. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se gostaram, eu agradecia do fundo do meu coração se pudessem falar ou partilhar este vídeo com algum amigo vosso que acham que ia gostar deste vídeo, e se acham que eu mereci o vosso like e inscrição, sintam-se livres para o fazer. Qualquer comentário é super agradecido, pode ser um comentário sobre qualquer coisa, e mesmo que eu não responda a todos, eu leio todos, e é isso. Tchau.